palavra do Senhor nos revela que os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. E uma vez que nós cantamos e pedimos e invocamos por Ele, Ele vem. Então que você possa sentir o Senhor tocando em sua vida e agora. Que você possa sentir Deus hoje mudando trajetórias e rotas nos seus caminhos. O Senhor está nos direcionando num novo horizonte, num novo direcionamento. Que você possa sentir o Espírito Santo tendo essa liberdade em você. Que você possa sentir a alegria, o amor, a grandeza desse Deus tão grande. Senhor, se manifesta aqui hoje, Pai. Senhor, eu oro nesse momento e peço por pessoas que estão aqui sedentas por Ti. Pessoas, meu Deus, que muitas das vezes, Senhor, tem sentido, às vezes, fraco, Senhor, a sua força. Sabe, meu Deus, porque tem sido muitas lutas que tem passado em sua vida e às vezes ela não consegue contar ou dividir para ninguém, Senhor. Senhor, só o Senhor e ela sabe, meu Deus, como tem sido difíceis esses últimos dias, Pai. Ah, Senhor, mas o Senhor é o Deus que nos vê, o Senhor é o Deus que nos assiste, o Senhor é o Deus que nos ouve, meu Deus. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor venha hoje levantar aquele, meu Deus, que se sentia cansado. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor fortaleça, meu Pai, e dá força a Ele, diga, levanta-te, come, alimenta-te, e seja fortalecido, porque a caminhada que Deus tem para ti, é sobre modo longa, aleluia, Senhor. Então, Senhor, traz essa certeza aqui hoje, meu Deus, e testifica, Espírito Santo, no coração de cada filho e cada filha do Senhor, que está aqui essa manhã, Senhor amado. Meu Deus, quantas pessoas, Senhor, que têm a necessidade, meu Deus, de sentir a Tua presença e de chorar, meu Deus, como o dia já chorou na presença do Deus Todo-Poderoso. Então eu oro, Espírito Santo, vem tocar nessas vidas aqui hoje, Senhor. Senhor, tira, meu Deus, todo o véu que talvez impede a revelação do Senhor, meu Deus. Meu Deus, traga sensibilidade, Senhor. Senhor, venha nos fazer entender o Teu amor, Senhor, porque estamos aqui, o Teu propósito em nossa vida. Tem muitas coisas, Senhor, que estamos vivendo, mas não entendemos, não compreendemos. Mas o Senhor diz essa manhã, abre os teus olhos e vê. Abre os teus ouvidos e ouça, porque o Senhor está falando. O Senhor está falando ao teu coração aí agora. O Senhor está falando contigo aí nesse momento. E você pode sentir, sim, porque se o Espírito Santo está me impulsionando para falar isso aqui, que não pare em mim, mas que possa fluir em você aí também. Ah, eu sinto que o Espírito Santo está tendo uma liberdade aqui hoje nesta igreja, para falar os corações dos seus filhos. E se você já sente Ele aí agora, assim, louve a Ele, adore a Ele, exalte a Ele, engrandeça Ele, bendiga o nome dEle. Aleluia, Senhor, Tu és maravilhoso. Junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, meu amigo me prometeu. A igreja, levante as suas mãos, levante os seus braços e diz: Te louvarei. Não importam as
maravilhoso. Com as suas mãos levantadas, diga: Senhor, Tu és bendito, Tu és poderoso. Senhor, Tu és a minha alegria, o meu prazer, a minha adoração. Diga: Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade de poder estar aqui, louvar o Teu santo nome. Diga: obrigado, Senhor, por me dar força todos os dias. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a eu viver na minha vida. Diga: obrigado, Senhor, pelas bênçãos do Senhor que me cercam, Senhor. Diga: obrigado pelo Teu mover poderoso, Pai, pela Tua mão que está estendida. Diga: meu Deus, eu vejo o Senhor nos meus caminhos. Pai, eu tenho consciência que Tu estás comigo. Sem o Senhor eu não estaria aqui hoje. Diga: louvado, exaltado seja o Teu nome. Diga: ao Senhor pertence a honra, a glória, o louvor, a majestade para todos sempre. Diga: glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E aplauda o nome dEle, glorifica Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus reine no teu coração. Glória a Deus, irmãos. Que igreja linda do Senhor, amém? Sente um minutinho, por gentileza, queridos. Senta um minutinho, por gentileza, irmãos. Obrigados. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe meu amigo que está ali também, que já iniciou aqui. Hoje está uma bênção. Hoje está muito uma bênção. Glória a Deus. Quando nós temos ferramentas nas mãos do Senhor e que são afiadas pelo Espírito Santo para cortar, né? A Bíblia nos ensina que nós temos que afiar. Por que afiar? Eu gosto muito de buscar o entendimento nessa questão da leitura bíblica. Em Provérbio diz que um ferro não afiado, ele tem que ter a força dobrada, tem que ter muita força. Ele foi feito para aquilo, ele foi fabricado para aquilo, ele foi criado para aquilo. Aquilo é a missão. Mas quando ele não está afiado, ele precisa ter muita força para que ele possa realizar aquilo ao qual ele foi feito para aquele propósito. Mas o provérbio diz que quando o ferro ele é afiado, ele não precisa de força, porque o seu fio corta suavemente. Todos nós somos ferramentas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Se nós não deixarmos Deus nos afiar, nós vamos nos tornar, às vezes, sabe, ferramentas brutas, robustas, sabe, que não consegue cortar preciso. E quando vai cortar, mais machuca do que corta. Você vê quando o ferro não está afiado, ele quebra quem está em volta, ele quebra do lado, e ele não tem um corte preciso. E você vê isso hoje, dizendo: eu sou instrumento de Deus. Eu não estou dizendo que você não é. E talvez ninguém pode dizer que você não é, porque é evidente que você é. A questão é que mesmo você sendo um instrumento de Deus, você precisa entender isso, que você precisa deixar o Espírito Santo te afiar, para que Ele possa te usar de forma precisa. Que Ele te use precisamente, para que você não acesse apenas os ouvidos, mas que você acesse também os corações. Você está entendendo em nome de Jesus? Então é maravilhoso quando nós temos ferramentas dentro dessa igreja, ou pessoas que se unem, que são ferramentas do Senhor e se deixam ser afiados. Eis uma questão. Nós queremos cortar com precisão. Quem não quer ser usado pelo Senhor, né? Que atire a primeira pedra. Seria talvez uma hipocrisia da nossa parte dizer que não queria ser usado por Deus. Todos nós queremos ser usados por Deus. Quem concorda comigo até aqui? Nós queremos que Deus nos use de alguma forma. Senhor, me usa. Se eu puder fazer algo por alguém, me usa. Senhor, se eu puder abençoar alguém, me usa. Só que lembra do ferro que é afiado? Ele corta bem, ele corta com precisão. Só que quando você afia algo, está tirando o excesso. E quando tira o excesso, dói, irmão.
Quando tira o excesso do nosso ego, do nosso eu, do nosso orgulho, começa a doer tudo na gente. É por isso que o processo a gente aborda. E, não, Senhor, eu não quero não. Pô, por que você não quer? Porque está doendo em você. Jesus está te afiando e você não quer passar por essa dor. Só que é impossível tu viver as grandes coisas extraordinárias de Deus se tu não passar pelo processo primeiro. Você está entendendo? Eu estou procurando um lugar que Deus me use bastante. Deus vai te usar em qualquer lugar. Deus vai te usar em qualquer lugar. Deus não tem problema com lugar. Deus te usa até dentro de uma caverna. Deus não tem problema com lugar. Não, é nós que temos problema. Deus não tem problema. É nós que escolhemos. Deus não escolhe. É nós que escolhemos. Me perdoe se eu estou me expressando mal, mas Deus não tem problema com lugar. Deus te usa em qualquer lugar, no meio da empresa. Deus te usa no meio do incrédulo. Deus te usa em qualquer lugar. Deus não tem problema. Desde quando você é um ferro e se deixa ser afiado pelo Senhor. Que Deus te afie. Você está entendendo em nome de Jesus? Aí nós queremos, olhe para mim. Senhor, eu quero que o Senhor cumpra o teu propósito na minha vida. Eu quero viver as tuas promessas. E Deus também não tem um problema com isso. Todos aqueles que quiserem, todos aqueles que querer, vão viver. A questão é que nós temos que ser afiados. E ser afiado é tirar excesso. Irmão, parece que está matando, parece que está acabando, mas na verdade não. Jesus está limpando para que tu dê mais fruto. Quando você entender um pouco mais sobre essa questão do campo, você se pergunta, como é que pode? Corta tantos galhos, tanta folha, e ficou pouquinho galho, mas você vê que aquilo é necessário para que aquela árvore produza de uma forma correta. Por que Jesus vai amaldiçoar a figueira? Porque ela tem só folha, mas não tem fruto. Irmão, não que talvez isso não venha um caso, mas é mais preferível você não ter folha do que tu ter fruto. Às vezes tu não precisa nem ter presença de palco, só tenha Jesus no teu coração ministrando na tua vida. Sabe, às vezes você não precisa nem ter tanta estratégia, mas tendo o Espírito Santo liberdade em você, a pessoa de vez é chucro. Ele é chucro, mas Jesus usa. Ele é todo torto, mas Jesus usa. Ele fala tudo errado, mas Jesus usa, porque tem fruto, irmão. O que nós temos que deixar, nós temos que ansiar, não é pela presença de palco, não é pela postura, mas nós temos que ansiar para os frutos do Espírito Santo gerar em nós. O nosso maior anseio tem que ser este. Buscar em primeiro, e as demais coisas te serão acrescentadas, irmão. A gente tem que respeitar o processo em nossas vidas. O grande erro de muitas vezes que nós cometemos é não respeitar os processos espirituais. Nós queremos ter frutos antes dos galhos, nós queremos ter altura antes de raízes, nós queremos ter muita coisa antes de algo principal. Nós queremos que uma igreja cresça antes de ter estrutura. É por isso que muitos cresceram e desabaram, porque precisa de um alicerce para sustentar. E nós temos que ter muita confiança em Deus para ter paciência no Senhor. Porque só espere em Deus quem tem paciência, irmão. Quem não tem paciência, irmão, começa a dizer assim, está demorando muito, deixa eu dar o meu jeito. Está demorando muito, deixa eu ver se eu facilito essas coisas. Está demorando muito eu fazer algo para ver se Deus se move. Irmão, Deus não está atrasado. Deus se move no tempo certo, no tempo dele. Você acredita nisso? Que na hora certa as coisas vão acontecer no tempo de Deus? Você consegue repetir comigo? Diga assim, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Se a gente entender isso, irmão, porque também não adianta o tempo de Deus chegar na sua vida se você também não está preparado. Porque tem muita gente dizendo, eu quero que o tempo de Deus chegue, ele vai chegar. A questão é, tu vai estar acordado quando o noivo bater? Tu vai estar preparado quando o tempo chegar? Porque tem muita gente dizendo, não, o tempo de Deus nunca chegou na minha vida. Eu abro aqui um parênteses e abro talvez uma interrogação. Será que nunca chegou o tempo de Deus na sua vida? Ou será que você está sempre despreparado quando esse tempo chega? Está toda a vida despreparado, Deus está sempre te pegando despreparado. E está dizendo, se prepara, eu estou te dando tempo. Eu estou te adubando, eu estou te cuidando, eu estou raspando as terras das raízes, colocando, esperando que tu dê tempo. Já é o 3º ano que eu venho para ver se tu tem fruto e tu não tem. Queremos viver os extraordinários do Senhor. Irmão, eu estou com uma mensagem aqui hoje, eu estou procurando uma forma ainda do Espírito Santo, como eu posso trazer ela para você. Mateus, capítulo 8,
versículo 23, a mensagem que eu tenho hoje para compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 26, enquanto você acha, eu quero orar, e se você puder também me ajudar em oração, vamos orar junto para a glória de Deus, amém? Santo Deus e amado Pai, ao Senhor pertence o louvor, a honra e a glória, Pai. Tudo vem de Ti, tudo é ministrado pelo Teu Espírito Santo. Às vezes ficamos tão felizes, tão alegres, tão empolgados, Pai, quando o Senhor vem e traz algo no nosso coração que começa a queimar. Mas, Senhor, precisamos sempre dar um lugar para o Teu Espírito Santo, sabendo que nada somos, que nada vem de nós. Que por mais que dedicamos noite, dias ou anos em estudos, Senhor, isso não vem ao caso, porque Paulo disse, eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Se o Senhor não fizer, nada feito. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão são aqueles que trabalham. O Senhor é quem faz todas as coisas e tudo em nós, Pai. Então, Senhor, eu te peço, abra o entendimento, abra os corações aqui hoje e nos faz entender e compreender a Tua mensagem. Que ela possa ficar guardada em nossos corações e nos direcionar por meio do Teu Espírito Santo no caminho que o Senhor quer nos levar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Acharam aí em nome de Jesus? Mateus capítulo 8 e verso 23. Jesus acalma uma tempestade. Deixa eu fazer um spoiler do domingo passado. Deus trouxe algo muito poderoso em nosso coração domingo passado, que eu acho que é Marcos capítulo 8, também, que fala de outra tempestade. Engraçado que a Bíblia sempre vai nos mostrar nesse evangelho tempestades, né? Vai ter umas tempestades. Jesus, lá em Lucas, se eu não me engano, João 8 também diz que no mundo tereis aflição. Ele vai sempre nos revelar isso, né? E nós vamos ter esses momentos na nossa vida, esses altos, esse baixo, mas Ele sempre garante que em todos esses momentos Ele está com a gente. No domingo passado, Deus falou sobre essa questão da tempestade. Que Jesus impeliu ou obrigou os discípulos a entrar num barco. Entendemos que eles já tinham passado essa tempestade que nós vamos ler aqui agora. Nós estamos vindo de trás para frente porque é o que Deus está revelando. E eu quero trazer para vocês hoje, eu não sei se você acredita nisso, mas tem mensagem que o Espírito Santo ele vai nos dando conforme a leitura, mas tem mensagem que Deus traz revelada em nossos corações. E o que eu tenho para compartilhar com vocês aqui não é apenas uma leitura, é algo que o Senhor revelou no meu coração. Ele trouxe uma mensagem revelada em mim, trouxe uma mensagem revelada me mostrando coisas extraordinárias na minha vida, um ciclo que estamos prestes a romper e a viver, e isso me alegrou muito, só que ele abriu um leque e disse, isso não é apenas para você, é uma mesa como se fosse essa, muito grande, posta para que todos que sentarem nela e conseguir sentar nela, o Senhor vai nos servir. A gente fica maravilhado, a gente como na posição, essa questão de privilegiado que Deus nos chama para falar dessas boas novas, ficamos maravilhados quando Deus revela algo extraordinário, nosso coração começa a queimar, impulsionar e nos mostra, meu Deus, eu vou viver algo, eu vou ver isso, e o Espírito Santo testificando isso dentro de você. E quando ele diz, não, isso não é apenas para ti, isso não é apenas para ti, você precisa fazer entender, porque o que eu tenho é para toda a igreja, é para aqueles que se quiser de ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você está entendendo até aqui em nome de Jesus? Então nós falamos sobre essa tempestade domingo passado, que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco, embora eles não quisessem entrar no barco. Eu não sei, talvez eu possa chegar numa conclusão precipitada, que talvez já não queriam entrar no barco, porque passaram uma tempestade em Mateus capítulo 8, que é o que nós vamos ler, capítulo 8, semelhante, né? Tiveram a tempestade, e posso também entender que como eles conheciam de mar, talvez previam que poderia levantar uma grande tempestade naquele final de tarde, naquele começo de noite, mas Jesus assim mesmo obriga eles a ir naquela tempestade. Jesus ordena, Jesus manda eles ir. Jesus o quê? Manda eles ir. O que nós podemos às vezes entender nessa mensagem é assim, se eu estou seguindo o caminho que Deus está me dando, eu não vou ter o quê? Problema. Nós chegamos uma vez numa conclusão que eu só tenho problema quando eu pego um caminho que não foi o que Deus já mandou. Só que nem de sempre isso
o centro da razão. Podemos ver biblicamente quem manda eles ir entrar no barco, Jesus. Quando a Bíblia diz que eles estão no meio do mar, já era por volta da 4ª vigília da noite, entre as 3 e as 6 da manhã, a 4ª vigília. Sobrevém uma grande tempestade, um vento contrário, que mesmo eles remando, eles não conseguem ir para outra margem, porque o vento é muito forte. E quem mandou eles ir? Quem mandou eles entrar no barco? Quem mandou eles atravessar para o outro lado? Você está me entendendo o primeiro ponto? Que nós temos que ter um coração muito sensível para entender que mesmo no meio da dificuldade, Jesus está no controle de tudo. Porque às vezes a gente acha, vamos pensar, esse caminho não é de Deus. Por quê? Eu estou tendo luta. Quem te disse que lutas é sinal que Deus não está nela? Na verdade, a Bíblia me revela que Deus está mais nas lutas do que na bonança, irmão. Salmos diz que Ele é um amigo bem presente nas nossas tribulações, nas nossas aflições. Salmos diz que nós temos que sempre ouvir a voz do Senhor no meio da tempestade, porque Jesus está no meio dela. Quem está me entendendo? Eu vou chegar aqui para mim entrar em Marcos, ou em Mateus, perdão. A Bíblia diz que a 4ª vigília, Jesus vai andando sobre o mar em direção aos discípulos, porque sabe ele do que os discípulos estão passando. Ele já sabia do que iria acontecer, sabia ou não sabia? Sim ou não? Eu não sei por que às vezes nós achamos que estamos sozinhos, sendo que Deus sabe o que nós estamos passando, e sendo que nós temos certeza que Deus vai vir ao nosso encontro. Mas a Bíblia diz que os discípulos tiveram medo e começaram a gritar dizendo, é um fantasma. Porque não percebiam ele, não entenderam ele, que era Jesus no meio da onde? No meio da onde? Irmão, isso aqui é uma coisa que eu queria que você gravasse, levasse para a tua vida, o restante dos teus dias. Jesus está no meio da tempestade. Consiga ver Jesus no meio da tempestade. Perceba Jesus no meio da tempestade. Às vezes nós só vemos tempestade, mas, por favor, perceba Jesus no meio dela. Perceba Jesus no meio da tempestade. Ah, é um fantasma. Não, não é um fantasma, não. É Jesus que está indo ao teu encontro. Você está entendendo? Tem coisas que a gente não consegue perceber, irmão. Podemos associar essa passagem quando aquelas 3 mulheres vão até o sepulcro de Jesus, onde ele é sepultado, e ele ressuscita. A Bíblia diz que o anjo estava lá, apareceu, e elas pensavam que era o coveiro. E diz, onde tu botou o corpo do nosso Senhor? Por favor, nos diga. O anjo disse, não, esse que vocês estão vendo não está aqui, ele subiu. Ele não se encontra entre os mortos. Mas elas não entenderam as palavras e acharam que era um coveiro. Irmão, coveiro vai falar isso? Ei, por favor, por favor. Tem coisas que Jesus está falando contigo que tu não está entendendo. Eu acho que é o homem, acho que é o pastor, acho que é o obreiro. O obreiro vai falar isso, o homem vai falar isso. Você não entende que é o próprio Deus que está aí falando com você. Ah, eu acho que é coisa da minha cabeça. Nós temos que perceber Jesus. No meio da onde? Irmãos, eu tive uma situação semana passada, do domingo até esse domingo, de muita luta. A Bíblia diz que nós somos pregados naquilo que nós somos provados naquilo que nós pregamos, né? Onde uma situação que parecia não ter mais jeito, que seria o fim, seria a perda. Minha esposa desesperada de um lado, eu só disse, calma, deixa eu pensar, calma, não fala, deixa eu respirar, calma, deixa eu ouvir. E de repente, essa voz veio no meu coração e disse assim, eu estou no meio da tempestade, perceba. Aí eu disse, calma, está dando tudo certo, não vai acontecer nada, vamos para o hospital, mas está tudo certo, que Jesus está no meio da tempestade. Meu coração acalmou, meu espírito acalmou. O medo foi embora, porque você não tem medo de passar a luta, você tem medo de passar a luta sozinho. Mas se você souber que Deus está do teu lado, irmão, você diz, não, nós enfrentamos, por quê? Quando Deus está do nosso lado, não tem luta que a gente não possa vencer. É verdade ou não é? E eu quero, pela misericórdia de Deus, entendermos o que o Senhor quer nos revelar aqui hoje. Glória a Deus. Eu quero que tu grave uma palavra. A Bíblia diz que a mensagem que eu falei para você, no meio do mar. Aonde? No meio aonde? Sobreveio uma grande tempestade.
Eu queria que você entendesse que eu tenho uma mensagem para a virada do ano, e essa mensagem ela está incluída nessa questão. A palavra meio quer dizer travessia. Meio não é um lugar de permanência, meio é um lugar onde você atravessa ou fica. E você vai ver que a Bíblia está recheada sobre essa questão de meio. Meio. E Deus me falou entenda. Falei, o que eu não estou entendendo? Entenda, Maciel. Ano que vem vocês fazem 5 anos de igreja, é o meio do 10. Falei, eita. Entenda, Maciel. Os discípulos estavam no meio. A Bíblia diz que quando o povo estava passando pelo Mar Vermelho, quando o povo chegou ali, quando o exército faraó chegou no meio do mar, o mar se fechou. Vamos lá, entenda isso aqui está relacionado à tua vida. Por que tua vida? Tem muitas coisas que eu acredito, e acredito fortemente que o Espírito Santo está falando comigo, que você está prestes a viver na tua vida. Porque tem pontos que você não está no começo, você já começou, só que você também não está no fim. Mas você chegou num ponto que você está no meio. E no meio é onde nós precisamos ter muita confiança no Senhor, porque é no meio onde vem as tempestades, é no meio onde vem as lutas. Você está me entendendo até aqui, em nome de Jesus? Sim ou não? A Bíblia diz que Jacó, no meio do vale de Jaboque, não foi no começo e nem no fim, mas foi aonde? Irmão, onde as coisas mais tentam nos parar, nos desanimar, é no meio. Se muita gente você conversar por aí, na verdade, eu vou generalizar, 100% das pessoas que você conversar com ela e perguntar para ela se ela começou algo, ela começou. A questão é que ela não terminou, porque no meio ela o quê? Desanimou. No meio ela o quê? Parou. Porque o meio, irmão, onde as tempestades se levantam. No meio onde os desafios vêm. Mas eu te digo uma coisa, em nome de Jesus. Perceba Jesus no meio da tempestade. No meio aonde? Eu não sei que trajetória da tua vida você está vivendo, mas vou falar uma coisa para você aqui, queria que você gravasse. Se você entender o que Deus quer falar para você aqui hoje, essa manhã, a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Você está no meio, você está aí num rompimento, você está num trânsito de um lado para o outro. E agora não é hora de você parar, e não é hora de você olhar para trás, não. Agora é hora de você continuar e saber que aquele que disse, você vai chegar do outro lado, a palavra dele não falha e nem cai por terra, irmão. Glória a Deus. Você entende até aqui, em nome de Jesus? Sim ou não? Nós estamos no meio, irmão. Estamos no meio. E Mateus capítulo 8, versículo 23, vamos ler, para nós possamos entender melhor. Jesus acalma a tempestade. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Vou ler traduzindo. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o quê? O seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus o quê? Dormia. 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes, então, Jesus, por que sois tímido, homens de pequena fé? Levantando-se, e o quê? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. 27. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar, o quê? Lhe obedecem. Nós precisamos entender muita coisa, né? Tem coisas que Deus, Ele nos entrega e nós precisamos buscar revelação disso, ou discernimento disso. Porque Deus às vezes mostra algo dentro da Bíblia para homens e profetas e diz, o que tu vês? E eles começam a ter a primeira visão e Deus diz, olha de novo. Ouve de novo, vê de novo. Isso se dá o nome de percepção. Nem sempre as coisas são reveladas à primeira vista. Nós temos que ter perseverança, como a Bíblia nos ensina, persistência, para querer compreender as coisas que o Senhor está nos falando. Os discípulos tiveram dificuldade também, de Senhor, o Senhor fala por enigma. O Senhor está falando por parábola. Porque Ele está dizendo, o Senhor está falando, a gente está ouvindo, mas a gente não está entendendo. Aí eu lhe pergunto, tem muita gente que está dentro da igreja,
Está ouvindo Deus o quê? Falar. Está vendo o que Deus está o quê? Fazendo. Mas às vezes não está o quê? Entendendo nada daquilo que está relacionado à sua vida. Porque por mais que você veja algo acontecer na vida de alguém, pode ter certeza que Deus tem algo ali também para te ensinar. Que Deus tem algo ali também para ministrar no seu coração. Que nada é por acaso, que nada vem por vir. Se você viveu algo, se você presenciou algo, procure entender o que eu ou você precisamos ou devemos extrair dali. Distrair. Irmão, presta atenção. Por mais que Deus seja grande e poderoso e que nele reside todo o poder e toda a glória, nós precisamos extrair de Deus a unção. Prova para mim, biblicamente, vamos, a mulher hemorrágica, mais de 12 anos, a Bíblia diz que todos tocavam em Jesus, a ponto que ele olhou e disse, quem me tocou? E disse, todo mundo te toca, todo mundo te aperta. E disse, não, alguém extraiu de mim o quê? Poder, virtude. Alguém extraiu de mim virtude, alguém tirou de mim poder. Alguém tirou, alguém entendeu, alguém tocou de uma forma diferente. Alguém entendeu algo diferente, alguém viu de uma forma diferente. Quando todo mundo está vendo um caos, alguém está vendo uma oportunidade. Você está vendo que existe campos de visões diferentes. Como é possível você estar no mesmo ambiente, onde alguém só consegue ver derrota e você consegue ver uma oportunidade de Deus te honrar? Porque fulano não tem visão para aquilo. Mas não estamos tratando apenas de uma visão física, estamos falando da visão espiritual. O campo visional espiritual, ele é muito imenso. Você não pode ficar preso numa coisinha. Você dizer, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Eu sei que tem pessoas que estão presas aqui. E você está tão presa que você se deu o luxo de dizer, não, o que Deus tem para mim é isso. Chega, para! Clame a Deus e diz, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Você está preso num campo de visão. Deus está dizendo, vê além dos muros. Vê além disso que está à tua frente. Você está me entendendo em nome de Jesus? Sim ou não? Os discípulos, juntamente com Jesus, estavam viajando. Saíram provavelmente de Cafarnaum e estavam indo para Decápolis, onde ficava também a aldeia dos Gadarenos, onde você já viu que Jesus libertou. Mas no meio do caminho, em outras traduções está dizendo que no meio do caminho, levantou uma grande o quê? Tempestade, de modo que o barco era varrido pelo quê? Não era tempestade comum. Agora entenda isso aqui também, que isso aqui tudo é mistério espiritual. Tem coisas em nossa vida que são às vezes comuns. É uma coisa que você vê diária, é uma coisa que você vê acontecendo às vezes na vida de muitos. Mas tem coisas que não são comuns, são coisas que você diz, não, isso aqui está fora do normal. Isso aqui é algo espiritual, isso aqui é fora do comum. Porque olha que a Bíblia diz que aquela tempestade era tão grande, tão diferente, era algo tão espiritual, que o barco era varrido pelo quê? Pelas ondas. Pelas ondas. Irmão, aqui nós temos um ponto importante, que nós precisamos compreender isso. A maioria dos discípulos que Jesus chamou eram pescadores. A profissão deles era pescador, era filho de pescadores. Se você concorda com isso? Sim ou não? Você entende isso, que eles eram? A Bíblia diz que eles eram pescador, como Pedro, como João e outros que eram pescador. Que Deus manda, larga suas redes e me sigam, porque agora eu vou fazer vocês pescador de quê? De almas, de homens. Então eles cresceram na beira do mar. Então é compreensível, ou faz sentido, eles ter o compreendimento dos sinais do mar. Quem pesca sabe os sinais. Olha, diz, não, hoje não está legal. Não, hoje está bom. Não, vai vir. Não, está formando a grande tempestade. Olha como está escuro ali. Exemplo, se você hoje vai sair de casa e você está levando um guarda-chuva, eu vou lhe perguntar, por que você está levando um guarda-chuva? Você vai dizer, por quê? Vai chover. Mas como é que vai chover se você não está vendo chuva ainda? É porque tem o quê?
sinais o quê? De chuva. Então você se prepara para aquilo, correto? Só que aqui, entendemos que os discípulos, por mais que eles tenham esse sentimento, que eles são um grande pescador, que eles têm isso, sabe? Mas aqui a viagem está aparentemente tranquila. Mas de repente, veio o quê? Uma tempestade. O que eu quero dizer para você é que tem tempestade que nós passamos em nossa vida que nós vemos sinais antes dela chegar. Você há de concordar comigo. Mas tem tempestade que você às vezes parece que está tudo bem e de repente ela chega. Essa é uma pior que nós passamos, sabe por quê? Porque quando você vê sinais que vem tempestade, você começa a se preparar. Jejum, oração, clamor, pede para alguém entrar contigo em oração, me ajuda aí, vamos orar junto, me ajuda aqui, olha, estou sentindo. Você começa a se preparar para essas tempestades espiritual. Mas tem tempestade, irmão, que ela nos pega de repente. Ela nos pega o quê? E parece que nós vamos perecer. Parece que nós vamos morrer no meio dela. Nós precisamos ter esse grande sinal aqui. De repente, tem tempestade que a gente não prevê ela. Eles não previam aquilo. Nós temos a capacidade de prever situações em nossa vida e nos preparar para aquilo antes. Mas tem coisas que a gente não consegue prever. E nós somos pegos desprevenidos. Quem está compreendendo até aqui? E Jesus, eu quero trazer algo agora para nós entender, e aqui eu vou já entrar para o fim, para não demorar muito. Jesus disse para eles, passamos para o outro o quê? Jesus está junto com eles. Diferente da segunda, que Jesus manda eles o quê? Sozinho. Só que agora Jesus está o quê? Junto com ele e diz, passamos para o outro. Qual é a ordem de Jesus? Passamos para o outro lado. A palavra de Jesus é que nós vamos o quê? Passar para o outro, não importa o que aconteça. O que permanece é o que ele falou. Glória a Deus. Jesus, passamos para o outro lado. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta aqui agora. Jesus sabia, meu amigo Adriano, que veria uma tempestade? Sim ou não? Jesus sabia? Vocês estão aí? Sim ou não? Sabia ou não sabia, meu amigo que está aí? Sabia. Aí eu pergunto, se Jesus tendo conhecimento e sendo conhecedor do que vinha uma tempestade, por que Jesus não alertou o discípulo antes? Por que Deus... irmão, isso aqui é onde eu falo que Deus revela nosso coração. Por que Jesus não avisou o discípulo antes? Nós vamos, a viagem vai estar tranquila, mas quando estiver no meio vai vir uma grande tempestade. Jesus sabia, não sabia? Sabia. Por que ele não alertou antes? Sabe por quê? Tem coisas que só agora Deus está revelando para nós, é verdade. Tem coisas que Deus nos trouxe e só agora está nos dando entendimento. Falou, meu Deus, agora está fazendo sentido, agora as coisas estão se encaixando. Aí, por que Deus não revela as coisas antes para nós? Irmão, a resposta que eu tenho, a conclusão é que Jesus fala no nosso coração, é que se Deus revelasse as tempestades antes para nós, Ele saberia que a gente não iria. Ele saberia que a gente não entrava no barco nem forçado. Se Deus revelasse para você as coisas antes, você não estaria aqui hoje. Você não teria chegado onde você chegou. Porque você teria desistido, irmão. Imagine eu falar para o pastor Anderson, quando ele chegasse aqui, pastor Anderson, a igreja é uma benção. Vai ter um momento, não. Tem coisas que eu sei que lá na frente ele vai passar, mas eu não falo nem se ele perguntar. Por quê? Porque se Deus nos revelasse as coisas antes, nós desistiria. Nós iríamos desistir, irmão. Nós iríamos parar. Então tem coisas que Deus nos revela no ato, no momento que nós estamos. Quem está entendendo? Eu falei, meu Deus, o Senhor sabia que vinha tempestade, mas mesmo assim o Senhor não falou para os discípulos. Sabe o que eu sinto que Deus está dizendo para você hoje? Deus está dizendo assim, só entra, só vai. Ele não vê apenas o meio da tempestade que vai vir, mas Deus já nos enxerga do outro lado, irmão.
O que eu sinto que Deus está dizendo para mim, olhe para mim, para nós hoje aqui, ó. Meio vocês dizem, nossa, eu tenho Deus, fala, só entra, só vai. Porque Ele não te vê apenas no meio, Ele já te enxerga do outro lado. Do outro lado. Nós precisamos ter esse compreendimento. Irmãos, há um tempo de cumprimento de promessa, é isso que eu quero me esforçando para fazer você entender. E esse tempo se chama travessia. E nós estamos no meio dela. Nós estamos prestes a viver sobre isso, esse sobrenatural. Essas coisas maravilhosas. Mas como repito e digo o que falei no início, isso não é apenas para essa igreja viver, mas para todos aqueles que compreender, ter esse compreendimento, que estão no meio de algo que precisa atravessar, que precisa romper, que precisa passar para o outro lado. Que precisa enxergar isso na sua vida. Você está compreendendo em nome de Jesus? Olha o que eu vou falar para vocês. A Bíblia diz que no versículo 24, diz assim, ó, 23 e 24 até o 26. Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram, 24. Eis que sobreveio no mar uma grande o quê? Uma grande o quê? O que se levantou? Uma grande o quê? Tempestade. Aí 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. 26. Perguntou-lhe então Jesus, porque sois tímido, homem de pequena fé. E levantando-se, e o quê? O que levantou no 24? Uma grande o quê? No 26 que levantou junto? Jesus, e acalmou o quê? A tempestade. Irmão, a tempestade pode se levantar, mas Jesus está se levantando junto para acalmar os ventos. Você precisa entender que se você é um barco que Jesus levantou para ir, tempestade alguma vai te afundar ou te parar. Jesus se levanta junto, olha o que diz, a Bíblia diz o quê? Se levantou uma grande tempestade. 26, Jesus se levantou também. Jesus o quê? Se levantou também. Eu não sei quantos de vocês estão vivendo tempestade. Ou não sei quantas tempestades você, pastor, eu tenho consciência que se levantou uma grande tempestade contra a minha vida esses dias. Mas tenha certeza aí, irmão, que Jesus se levanta também. Jesus se levanta também e ele diz, acalma-te, vento. Acalma-te, mar. E alguém diz, quem é esse? Que até a voz, que o vento obedece à sua voz. E que o mar se aquieta. Quem é esse? Quem compreende até aqui, irmão? Você entende sim ou não? Em nome de Jesus, é o que eu quero passar para vocês aqui hoje. E já inteirando, nós vamos ter uma vigília, uma virada, é o meio, é a transição, é uma passagem. Quem está me entendendo até aqui? Nós vamos ter uma vigília. Eu quero chegar do outro lado, mas continuando do mesmo lado não dá. Com a mesma mentalidade não dá. Sem se aplicar para entender, discernir, compreender o que Deus está querendo te revelar. Eu estou vendo isso, irmão, o que tu vê? Eu vejo, o que você está vendo? A pergunta é essa, o que você está vendo? Eu estou vendo luta, é só isso que você enxerga? O que você está vendo? A tempestade, o fantasma, você não consegue ver Jesus no meio dela? Você não consegue ver Deus andando sobre o mar aí no teu encontro? Eu vejo luta, irmãos, eu vejo muitas lutas, mas sabe o que me faz chorar de alegria? É porque eu vejo Jesus todas as vezes do meu lado, me dando força e me sustentando. Sim, me perdoe, sabe, ser um pouco agora áspero, mas você precisa deixar o Espírito Santo abrir os seus olhos para você não ver apenas luta e dificuldade e começar a ser uma pessoa murmurenta da vida. Deixa ver Jesus todo dia contigo. Talvez você tenha motivo de sobra para dizer, pastor, e assegurar, sabe, para dizer, pastor, eu não era para estar mais viva se não fosse esse Deus Todo-Poderoso. Eu nem era para estar aqui.
Aí você não consegue ver Jesus durante o dia, você não consegue ver Jesus durante as lutas, você não consegue ver Jesus durante os momentos que você está passando. Aí você começa só a abrir a sua boca e dizer, ai que luta, ai que sofrimento, ai que tristeza. Você não atrai nada de bom para Deus, de Deus para a tua vida. Por quê? Porque as palavras são profecias que nós profetizamos sobre nós mesmos. Prova para mim, vou provar e aqui eu encerro. Mateus capítulo 12, se eu não me engano, 33 ou 36, eu não sei. Diz, pelas tuas palavras serás justificado, mas pelas tuas palavras também serás condenado. Enxergue Jesus. Seja qual for o momento que você está vivendo aí agora. Enxergue Ele aí. Pastor, Jesus não está no barco, ainda que Ele não esteja, Ele está indo em direção. Jesus sabia que os discípulos iam passar. Jesus sabia o que eles estavam passando. Você acha que Jesus não tem conhecimento de tudo que eu e você estamos vivendo, irmãos? Então a voz é, abre os teus olhos e vê, porque tem muito mais vitória do que luta, tem muito mais resposta do que luta. Abre os teus olhos e vê, irmão, tem muito mais bênção do que somente guerra. Abre os teus olhos e vê, irmão. Você é um bem-aventurado, você é um abençoado pelo Senhor. Você pode ter, tá aqui derrota que eu vivi, mas olha para a vitória que Jesus tem te dado. Essa derrota não se compara, não chega nem perto. Você mesmo sabe. Você é consciente que você mesmo nem sequer imaginava que você poderia chegar até onde você chegou, tão longe como você veio. Você tem consciência disso, mas olha o Senhor está te guiando, olha Ele está te trazendo. E a mensagem de hoje é, irmão, isso é apenas o meio. Ele está dizendo, vai atravessar porque tem coisas do outro lado. A terra prometida não está do lado de cá, a terra prometida está do outro lado. A terra prometida está depois da travessia. E nós estamos no meio, essa igreja está no meio. E Jesus diz, atravessa, porque tem um tempo novo. Tem um tempo novo. Quem entende até aqui, irmão? Glória a Deus. Olha para o teu irmão, bate no ombro dele assim, Jesus está contigo aí. Nós vamos vencer, diga para ele, nós vamos vencer. Amém, irmãos?